E esses dias eu tava assistindo o filme The Killer, novo lançamento da Netflix com o ator Michael Fassbender, dirigido pelo mestre David Fincher, e um filme bem bacana, se você quiser assistir eu sugiro bastante. Mas sem dar muitos spoilers do filme, ele tem um tom mais calmo e mais calculista do que um filme de ação normal. Porém, no meio do filme tem uma cena de luta que me traz bastante aos filmes de Jason Bourne, ou outros filmes de espionagem que tem luta no meio, e é uma cena bem bacana, muito bem filmada, mas que sai um pouco do tom do filme e me fez pensar comigo mesmo, como eu adoro cenas de lutas. Então, por que não fazer um ranking das melhores lutas do cinema, na minha opinião? Então, bora lá! Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e antes da porradaria comer solta, vamos para nossa mensagem de praxe. E lembre-se, se você gosta de filmes de terror, de ação, animações, animes, ou seja, trecheira da melhor qualidade, se inscreva no Trechando com Gus, porque aqui é sua casa. E infelizmente, para fazer esse ranking, eu não vou poder mostrar cenas inteiras dos filmes, embora eu quisesse muito, mas por uma questão de direitos autorais que pode dar ruim. Mas vou fazer o melhor possível para falar dessas cenas. E também vou colocar os links delas aqui na descrição do vídeo para você assisti-las assim que terminar aqui e ver por si só essas obras-primas do cinema. E começando pelo número 10... Point Break, ou Caçadores de Emoção, é um filmaço dos anos 90 com Keanu Reeves e Patrick Swayze, e é uma história cheia de ação, que foi a primeira versão de Velozes e Furiosos, podemos dizer assim. A história de um policial, interpretado pelo Keanu Reeves, chamado Johnny Utah, que se infiltra em uma gangue de ladrões de banco que são, na verdade, surfistas nas horas vagas. E assim, se você nunca assistiu, eu não vou dar muitos spoilers, mas lá pro final do filme, logo depois que o Keanu Reeves já pegou todos ali da gangue do Patrick Swayze, só um deles conseguiu fugir, que é o líder, um cara chamado Boldy, que é interpretado pelo próprio Patrick Swayze. E logo depois do conflito principal se passa alguns anos, e o Johnny Utah vai acabar encontrando o Boldy em uma praia distante, onde uma onda perfeita que o cara estava esperando por anos para acontecer, devido à mãe natureza, finalmente está para acontecer, e o Johnny Utah sabe que só pode encontrar o Boldy nesse lugar porque ele não vai perder essa chance de surfar essa onda. E é lá que os dois se reencontram depois de todos os eventos do filme e tem um confronto final ali na praia mesmo, que é bem breve, mas muito legal por todo o contexto em volta da cena. Afinal de contas, os dois estavam destinados a se encontrar nesse ponto justo nesse momento por causa dessa onda perfeita, e assim que o Keanu Reeves consegue prender o Patrick Swayze, fica ali uma dúvida. Será que ele deve prendê-lo e levá-lo embora mesmo? Ou deixá-lo pelo menos surfar essa onda que é única na história da humanidade? Sendo que o cara esperou a vida inteira por isso. E, querendo ou não, há uma certa amizade ali dentro deles que ainda está viva, apesar dos conflitos entre polícia e bandido. Como eu disse, é uma cena rápida, mas muito bacana porque dá pra ver que é os dois atores de verdade fazendo ali a cena sem dublês, e por causa de toda a atmosfera da cena, por causa da chuva, e ali ele estando no meio da praia, sem falar que ela declara o final do filme de maneira extremamente apoteótica, um final perfeito para essa história. E número 9, não poderia faltar o meu filme favorito dessa vida, Aliens, e seu confronto final maravilhoso em que a Ellen Ripley, interpretada pela Sigourney Weaver, enfrenta a Rainha Alien. E assim, uma das coisas que eu estou julgando nesse ranking de lutas é o contexto em volta dessas cenas também. Às vezes mais do que a coreografia, ou se a cena é bastante longa ou bastante curta, sei lá. O valor técnico conta bastante, mas também conta o momento catártico que é criado com essas cenas. E aqui você tem o James Cameron dirigindo uma sequência de um filme que já era praticamente perfeito, que é Alien, o Oitavo Passageiro. E nesse final ele cria algo diferente para a franquia que a gente não esperava, que é ver um ser humano literalmente lutando contra o Alien pau a pau. Só que para isso a nossa querida Ripley precisa usar um traje mecânico robótico para lutar com a Rainha Alien, que é gigante. E o James Cameron não perde a chance de criar uma luta cheia de detalhes interessantes, como as armas que cada oponente usa. A Rainha Alien tem a sua boca gigante, que sai de dentro de outra boca gigante, e tenta pegar ali a Sigourney Weaver, enquanto a Sigourney Weaver tem ali um lança-chamas no robô dela. Então assim, cada uma delas tem uma arma particular, e elas são usadas muito bem durante o combate, sem falar da frase épica e inesquecível Get away from her, you bitch. Ai, como eu amo esse filme.
Em número 8, não poderia faltar os nossos queridos filmes de terror aqui nessa lista. E é claro que o grande confronto já feito na história do cinema dos slashers de terror precisa estar nessa lista, que é Fred versus Jason. Mas é claro que não é à toa. Afinal de contas, a luta no final do filme é muito boa para um filme que até ali tinha sido até tosquinho e sem graça. Ela se passa no Camp Crystal Lake, que é a casa do Jason, e dura bastante tempo, com os dois personagens usando o que eles têm de melhor, como o facão do Jason e a luva do Fred Krueger, mas não só isso, como armas bem inusitadas. O Fred usa uns tanques de gás ali como foguetes para atacar o Jason, enquanto o Jason usa nada menos que o próprio Fred para fazer uma reforma nas janelas ali de uma das cabanas do campo. É uma luta muito boa e termina da maneira mais sangrenta possível com esses dois personagens, como não poderia deixar de ser. E em número 7 vem... Também não poderia ser uma lista minha se não tivesse o meu personagem favorito dessa vida, o Batman. Mas não só qualquer Batman, como o Batman mais porradeiro de todos, na minha opinião, até hoje, que é o Batman do Ben Affleck em Batman vs Superman. Eu considero o BVS um filme bem falho em vários quesitos, mas nessa cena de ação em que o Batman invade um armazém e luta contra todos esses capangas que estão sequestrando a Martha Kent, que é a mãe do Superman, e ele tem que resgatá-la. Você tem uma das melhores cenas de luta já criadas para um filme do Batman, em que você vê o morcegão da maneira mais furiosa e agressiva possível. Ele quebra braço, dá vários socos no cara ali sem parar, toma até um tiro na cabeça que não passa pelo capuz dele, né? Mas a cena vai escalando a cada segundo em um ataque do Batman que mistura uma certa técnica bem estruturada com bagunça também de luta de rua. Ele usa os gadgets, desarma os inimigos, mas também perde a noção e sai numa ignorância que acaba até matando alguns dos caras. Anyway, é maravilhoso. Em número 6 vem o nosso querido astro da ação Stallone, com um dos filmes que deve ser um dos maiores xodós de muitos dos inscritos aqui no canal, incluindo o próprio que vos fala, que é O Demolidor de 1993, não o Demolidor da Marvel, que também tem lutas boas, mas aqui é o Demolidor do Stallone. E quem não se lembra da grande rivalidade entre o herói John Spartan e seu vilão Simon Phoenix, que são dois inimigos mortais que se enfrentam tanto no passado quanto no futuro, e a rivalidade deles é uma das coisas mais marcantes desse filme, tanto pela interpretação do Stallone, quanto a ótima interpretação do Wesley Snipes. E essa rivalidade dos dois vai sendo construída durante o filme até que o grande final, que também é apoteótico na minha opinião, fazem os dois se colidirem ali em um momento que você vê nos olhos de ambos que eles estavam esperando por muito tempo. Simplesmente sair na porrada sem limites e com ninguém para impedi-los. É uma luta que pode estar um pouco ultrapassada em termos de coreografia por causa do tempo, mas com certeza mantém um charme ali de filme de porrada dos anos 90, em que era soco, chute e sangue na boca. Sem falar do final que tem uma vitória do herói sobre o vilão, que é literalmente congelante e de perder a cabeça. Se você se lembra, você sabe do que eu tô falando. E em número 5 vem um filme que acho que poucos aqui conhecem, mas é um filme que eu descobri alguns anos atrás e achei maravilhoso, embora eu não lembre muito da plot dele. E o mesmo se chama A Vilã, que é basicamente um filme de vingança em que tem essa protagonista feminina que sai dando porrada em todo mundo. E como eu disse, eu tô sendo bem honesto aqui em dizer que eu não lembro muito bem da plot específica do filme, tirando o fator vingança, mas eu lembro muito de todas as cenas de luta que são espetaculares. Você tem uma luta inicial que se passa inteiramente sobre o ponto de vista da personagem, então você só vê as mãos dela com socos e chutes, enfrentando um exército de inimigos ali em alguns armazéns, mas a cena que eu gostaria de colocar aqui no ranking é uma cena que acontece lá pro meio do filme e se passa dentro de um ônibus em movimento, em que essa protagonista de novo enfrenta uma cavalada de inimigos, só que ela enfrenta os mesmos pendurada no ônibus, ela entra no ônibus, enfrenta eles dentro desse espaço pequeno do ônibus, e tudo em uma cena sem cortes e com uma câmera frenética que faz movimentos bem pouco suaves para mostrar toda a ação de todos os ângulos possíveis. Sem falar que essa heroína, que é na verdade a vilã do filme, ela é bem cruel e não poupa nenhum inimigo em termos de carnificina. É só assistindo pra ver, a cena tá aqui embaixo na descrição, mas eu sugiro que você vá atrás desse filme que vale muito a pena também.
Em número 4 vem ele de novo, nosso querido Stallone, em uma das lutas mais épicas do cinema de Rocky 4. E eu sei o que você já tá falando, mas Gus, essa luta deveria estar no primeiro lugar. É a maior luta da história do cinema. USA contra a Rússia. Eu sei, dependendo do dia eu posso até concordar. Tanto pelo valor nostalgia, por também ser um xodó das nossas infâncias esse filme, como por ser uma história que também constrói a rivalidade entre esses dois oponentes, principalmente por causa da vingança que o Rocky quer por ter tido seu amigo Apollo Creed morto no começo do filme pelo grande Ivan Drago, e é um confronto que a gente vai esperando, vendo os treinamentos deles e ficando loucos até que finalmente temos essa luta final que não decepciona por finalmente vermos esse Davi versus Golias acontecendo nas nossas frentes. Sem falar que o filme conta mesmo por causa dessa luta, né? Porque além de talvez ser a melhor luta da franquia Rocky, na minha opinião pelo menos filme de verdade é difícil achar aqui, já que o longa é nada mais do que um grande compilado de cenas de músicas e clipes de outras cenas da franquia também, e a própria luta entre os dois tem ali um momento de montagem com o tema musical atrás, que é foda pra caralho. Então assim, nosso querido Sly, ou seja, Stallone, nunca nos decepcionou em termos de lutas nos filmes dele. E vamos pro pódio. Em terceiro lugar fica nada menos que Matrix, o grande clássico de 1999, com a luta final entre Neo e o agente Smith. Olha aí o Keanu Reeves voltando pro nosso ranking. E é o que eu disse, além de toda a questão da coreografia da luta, pra mim o que conta mais é o clima e o contexto que ela se dá. E durante o filme todo desse clássico, uma ideia bem clara foi sendo construída, de que os agentes, os vilões do filme, são praticamente programas imparáveis que não podem ser lutados. Então se você vê um deles, você tem que sair correndo e não olhar para trás. Porém, o que temos aqui é o nosso herói finalmente se convencendo e acreditando que ele pode lutar contra esse agente Smith, que é o grande vilão, e um cara que tem uma presença bem intimidadora graças à ótima interpretação do Hugo Weaving. Então a ameaça dele, que se mostrou bastante presente durante o filme todo, traz uma emoção a mais a essa luta. Fora o fato de que a coreografia é perfeita e também uma questão que é pouco falada, que a trilha sonora dessa cena é sensacional também, porque ela mantém um tom de tensão e antecipação para nós, o público, sabermos se o Neo vai conseguir vencer o agente Smith. Então eu diria que é quase uma cena de luta perfeita, tanto pela execução como pela construção da ameaça, algo que não foi repetido nas sequências, por isso que elas não chegam ao pé desse original pra mim. E em número 2, com a medalha de prata, vem Jackie Chan, é claro, não poderia também faltar ele nessa lista com o clássico Police Story 1. E aqui nós vamos falar de tecnicalidade e ousadia, porque a cena que eu tô falando é a grande confusão que acontece no final do filme ali no shopping center, em que o Jackie Chan enfrenta vários inimigos tentando proteger as meninas ali que estão carregando uma pasta com segredos, enfim, eu não lembro também da plot desse filme. O que eu lembro mais é as cenas de luta. E aqui temos mais uma cena que, além de esbanjar toda a agilidade e loucura do Jackie Chan, que está presente em todos os seus filmes, nós temos uma execução que vai escalando de momento a momento, trazendo pontos da luta cada vez mais insanos, que transforma a coisa toda em uma bagunça generalizada, no bom sentido, que toma conta de todo o shopping center ali, e é simplesmente uma obra-prima de cena. Destaque para dois momentos que são inesquecíveis para mim, que é quando o Jackie Chan pega uma moto e sai atropelando um dos capangas, atravessando vários vidros de uma loja ali, loucamente e com toda a fúria possível. E a outra cena é justamente o final da luta, em que o Jackie Chan decide tomar um atalho para chegar lá do topo do shopping até o primeiro andar, pulando em um mastro que tem várias luzes penduradas de decoração do shopping, e ele vai descendo esse mastro, estourando todas essas luzes no caminho, e em vez de cair em um colchão ali que pudesse amortecer a queda dele com tranquilidade, o que amortece a queda dele é nada menos do que uma vidraça ali de uma casa de vidro no meio do shopping. Agora você me pergunta, tem como não colocar essa cena, já que o bicho fez ela sem dublês e literalmente fazendo exatamente o que a cena mostra, pulando no mastro, descendo por ela, estourando todas as luzes no meio do caminho, tomando choque, queimando as mãos no meio do processo
e caindo em cima de uma vidraça para amortecer a queda dele. Sem falar que a adrenalina é tanta que o bicho mal termina ali a queda dele, já sai, continuando a cena e fazendo a maior demonstração de fúria que ele já demonstrou em qualquer filme da sua carreira. É uma obra-prima. E antes do nosso primeiro lugar, não poderíamos deixar de fazer as nossas menções honrosas, começando pelo terror, com 2 cenas de luta de 2 franquias bem famosas, que é A Primeira Hora do Pesadelo com a personagem Alice, no 4º filme lutando contra o Fred ali nos sonhos. Também temos a franquia Sexta-feira 13 com a personagem Tina lutando contra o Jason ali no 7º filme, sendo que ela tem poderes telecinéticos. É fantástico. Voltando pro Stallone, temos os 2 filmes Os Mercenários, tanto 2 quanto 3, que temos ele lutando contra o Van Damme no 2 e o Mel Gibson no 3, que não são cenas que são um primor pela coreografia, mas que são legais por ver 2 ícones lutando em cada uma delas. Também temos os filmes do personagem Boyka, que é um russo lá da série de filmes O Imbatível, em que ele faz lutas na prisão, e interpretado pelo grandíssimo Scott Adkins. Nós temos lutas incríveis desse personagem, com qualquer cara ou qualquer outro prisioneiro ali no ringue. E é claro que não poderia faltar o nosso Keanu Reeves novamente também aqui com sua série John Wick, que não dá para escolher uma cena só de qualquer um dos filmes. Tem que ser a franquia inteira. Então tá aqui a menção também. Mas o número 1, a medalha de ouro, vai ficar com o filme The Raid Redemption. Grande filme que é um clássico pouco conhecido dos filmes de luta e ação, que conta a história de um grupo de policiais da Força Tática que invade um prédio para fazer a limpa de uma gangue de traficantes que estão lá dentro, uma gangue gigantesca, só que eles são pegos em uma armadilha e acabam ficando presos lá dentro, sendo mortos um por um, até sobrar alguns protagonistas, incluindo o grande protagonista, que é o personagem interpretado pelo ator Iko Uwais. E é um filme que tem cenas bem tensas, mas também tem cenas de luta absolutamente frenéticas e sensacionais pelos movimentos de câmera e a coreografia extremamente criativa. E esse é outro filme que eu poderia escolher qualquer cena de luta que estaria bom, mas eu vou escolher a do final, que é uma luta a 3, praticamente um homenagem à trois entre o protagonista, interpretado pelo Iko Uwais, o seu irmão no filme, e o personagem que é o vilão principal, chamado Cachorro Louco. Sim, esse é o nome dado a esse vilão, que é praticamente um lutador quase invencível. Vamos por partes. Primeiramente, eu adoro esse tipo de cena que tem 3 oponentes, e é mais interessante ainda quando nós temos 2 heróis contra um vilão de tão forte que esse vilão é. Estilo Star Wars Episódio 1, quem não se lembra? Mas aqui nós temos também uma construção de personagem que é feita desse personagem do Cachorro Louco, porque além dele ser extremamente habilidoso, ele também é muito cruel. Nós já tínhamos visto ele lutando contra outros oponentes habilidosos durante o filme, e ele tem um golpe final que é bem cruel e característico, e durante essa luta ele quase aplica esse golpe no herói. Então assim, fica uma tensão absurda na cena, porque a gente já sabe do que ele é capaz, e sabe o que ele vai fazer quando ele começa a aplicar esse golpe. Então os heróis têm que suar para poder vencê-lo. Fora isso, tem o fator técnico, a coreografia e os movimentos de câmera, que são basicamente um primor de perfeição. Nem sei se existe essa construção de frase, mas já falei. De qualquer forma, seja lá quem for o cameraman que filmou essa cena, ele teve que ser tão habilidoso quanto os atores para filmar cada movimento dos golpes. Tanto que é bem perceptível que a câmera não só acompanha a luta em si, como também segue literalmente o golpe que é dado por cada um dos oponentes em determinados momentos. É só vendo para crer, e ela também termina de forma extremamente apoteótica e apropriada para o fim daquele combate incrível. E é isso. Como eu disse, todas essas cenas vão estar aqui na descrição do vídeo se você quiser assisti-las. E assim, é óbvio que eu esqueci de várias outras cenas de luta que vocês vão lembrar, mas podem colocá-las aqui nos comentários. Me digam quais são as suas lutas favoritas do cinema. Se quiser, pode até fazer o seu ranking aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção, e eu quero agradecer aqui por todos os inscritos que tivemos nesses dias. Estamos aí quase batendo a meta de 1000 inscritos, então se você gostou do canal, quer ser mais um integrante aí para trechar junto com todos nós nos próximos vídeos, se inscreve no canal para finalmente batermos essa meta. E eu prometo que trarei muito mais conteúdo porradeiro no futuro. E é isso, pessoal, mais um ranking aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima trecheira e tchau, tchau!